Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O meu grupo ficou responsável para falar sobre nutrição e alimentação saudável. Meu grupo é composto por Raquel Pereira, eu, Laisa Vitória, Júlia Guedes e Lara Raquel. Bom, é, agora a gente tem um sumário aqui onde estão os tópicos que serão retratados no nosso trabalho e um pouco sobre uma pequena introdução sobre o trabalho. Bom, a gente sabe que é muito importante comer bem, se alimentar bem, porém, aqui nesse trabalho a gente vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Bom, os dois conceitos muito importantes, que é a alimentação e a nutrição. A alimentação se refere mais ao ato, ou seja, comer, enquanto a nutrição se refere mais aos nutrientes que serão necessários para a sobrevivência humana. Um pouco sobre comida. Bom, a gente sabe que existem vários tipos de alimentos, sendo eles in natura, processados e os ultraprocessados. Os in natura são aqueles que, após deixar o seu local de origem, ou seja, a natureza, não sofrem nenhum tipo de alteração, podendo ser plantas ou animais. Alguns exemplos são legumes, verduras, frutas. Os processados são aqueles que são derivados, ou seja, são fabricados e sofrem uma transformação mínima, podendo ser adicionado sal ou açúcar. Alguns exemplos são frutas em calda, queijo, coisas enlatadas e frutas cristalizadas. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles que sofrem várias alterações, são substâncias extraídas dos alimentos como açúcar, amido, proteínas ou gorduras, são feitas a partir de reações químicas e são substâncias sintetizadas. E alguns exemplos são refrigerantes, biscoitos recheados e ou embutidos, que são principalmente ou todo feitos a partir de substâncias extraídas de alimentos. Assim, a gente percebe que os melhores alimentos para os seres humanos são os in natura, aqueles que não sofrem muitas alterações e que não causam risco para a nossa saúde. Por exemplo, as frutas, as verduras e os legumes, que são ricos em vitaminas, em fibras, em minerais, o que é muito importante para o nosso organismo. Dando início ao tópico comidas e exercício, nós podemos dizer que quando há exercício físico de forma regular e moderada, associada à alimentação balanceada e saudável, traz muitos benefícios ao ser humano, principalmente em questão de metabolismo. É muito comum dizer que essa é uma combinação perfeita, pois apenas o exercício físico de forma isolada não irá garantir uma vida plenamente saudável, mas sim quando houver também uma alimentação saudável, balanceada, suprindo as necessidades de cada indivíduo. A alimentação é fundamental quando se diz de obter bons resultados. Ela deve ocorrer de forma saudável e equilibrada para que haja uma reposição do estoque de energia. Um dos vários benefícios que essa dupla bem aplicada pode trazer para o corpo humano é: evita a fadiga durante a prática de exercício físico, otimiza o período processo de recuperação do músculo, evita lesões e, como já foi citado anteriormente, também ajuda no processo de reposição da energia do corpo. Dois processos muito importantes quando se diz de alimentação e prática de exercício físico é o bulking e o cutting. O bulking é quando você consome mais calorias do que deve ser ingerida, normalmente para ganho de massa, aumento de volume, ganho de peso, e essas calorias devem ser retiradas e extraídas de alimentos saudáveis, que contêm os macronutrientes essenciais, sendo eles carboidrato, proteína e gordura, de alimentos saudáveis. Enquanto isso, o cut é quando você fica em déficit calórico, ou seja, consome menos calorias do que deve ser ingerido. Normalmente é para perca de gordura. Outro processo e ponto muito importante que se diz sobre a hidratação durante a alimentação e processo de prática de exercício físico, se manter hidratado, consumo de água constante antes, durante e após a prática de exercício físico.
É de fundamental importância que haja o acompanhamento de um profissional durante a elaboração de uma dieta, pois ela ocorre de forma individual, levando em consideração diversos fatores como sua rotina de exercício, quais exercícios, seus hábitos alimentares, seu percentual de gordura e de massa muscular. É muito importante se atentar ao pré e pós prática de exercício físico. No pré-treino, você precisa consumir alimentos que vão te trazer energia. Mas a maior fonte de energia são os carboidratos, optar por pães integrais, batata doce, ou até mesmo frutas com sementes e grãos, ou pode optar também por beterraba como pré-treino, que além da fonte de energia, vai te trazer muita saciedade. Como pós-treino, a gente está no processo de recuperação. É importante se alimentar em até 60 minutos após a prática de exercício físico. Opte por consumir proteína magra, como frango e peixe. Também uma ótima opção de pré-treino pode ser batata doce e frango. Resolvemos trazer uma frase de Paulo Musi que diz o seguinte: você vê o que eu sou. Eu sou o resultado daquilo que faço repetidamente. A excelência não é um modo de agir, e sim um hábito. Ou seja, praticar exercício físico, comer de forma saudável, ter uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada, trará bons resultados, trará você ter uma vida de excelência, uma vida saudável. Mas, para isso, você precisa manter essa prática, manter constância, ter disciplina, e isso irá se tornar um hábito de excelência em sua vida. Falando sobre a importância da alimentação saudável. O que muitos não sabem é que a alimentação saudável causa um grande impacto na qualidade de vida, porque além de fornecer energia e bem-estar, ela ajuda na prevenção de doenças e no combate. Ela mantém a gente saudável com um bom desenvolvimento físico e mantém o nosso peso corporal do jeito que deve ser. Quando falamos assim de prevenção de doenças, pode ser algo muito vago, dá uma vastidão de coisas que podemos pensar. Então vou citar aqui algumas coisas. Ela ajuda na prevenção de câncer, de envelhecimento precoce da pele, de problemas cardíacos, de sobrepeso, além de melhorar o nosso humor. Então, uma boa alimentação é importante para que a gente se mantenha saudável, no peso correto para o nosso tamanho ou idade, que não nos coloque em risco e nem prejudique a nossa saúde. E também é bom para nós prevenirmos doenças que seriam causadas pelo sobrepeso ou pelo surgimento de diabetes, de pressões altas, entre outros. Além de gerar mais problemas, principalmente para crianças em idade de desenvolvimento. A criança pode ter problemas de crescimento, de desenvolvimento e até ter um desempenho ruim na escola. E esses hábitos ruins podem seguir ele ao longo da vida, então só vai piorar ao longo do tempo, porque vai evoluindo esse mau hábito de não se alimentar corretamente, com uma dieta pobre que só vai trazer ainda mais prejuízos para frente, sendo capaz de que ele tenha doenças que seriam prevenidas com uma boa alimentação, como foi citado antes. Então, é sempre bom nós termos essa consciência de que não custa nada nós termos uma boa alimentação, nós termos uma rotina de horários fixos para se alimentar, com uma dieta balanceada, tendo todos os nutrientes necessários. E é claro que não estamos dizendo para cortar completamente os alimentos como fast food e entre outros que não são tão saudáveis. Apenas dizemos que devemos ter equilíbrio, sim ter uma alimentação saudável, tendo às vezes os seus deslizes, podendo sim comer fast food.
Boa tarde, professora. Eu sou a aluna Júlia Guedes e eu vou aqui dar continuidade ao trabalho falando sobre um assunto muito importante da parte da nutrição, que é a alimentação saudável, os benefícios que ela traz ali para o corpo humano, para a gente no quesito saúde e principalmente citar algumas coisas sobre distúrbios alimentares e como eles influenciam na nossa vida. Dando continuidade aqui ao trabalho, nós vemos essa apresentação desse slide agora, que mostra um número chocante de 116,8 milhões de brasileiros que não se alimentam de maneira adequada e que não possuem uma nutrição balanceada. E muitos dos fatores ali, eu vou citar alguns para vocês, para que isso ocorra, é principalmente a falta de tempo, entre muitas aspas, que muitos têm da vida corrida, que trabalha, que estuda, e muitas vezes acha que não tem tempo para manter uma dieta, uma nutrição saudável, já que geralmente envolve um preparo, uma escolha de alimentos bons e isso influencia bastante no tempo. Temos também os custos elevados, que muitos acreditam que para se ter uma boa alimentação é necessário desembolsar grandes custos, com preços que são exorbitantes para a maioria da população. E isso não é verdade. Nós temos aí várias opções de preços, várias opções de alimentos que possuem um grande valor energético, um grande valor nutricional e não custam assim tão caro. Nós temos também o paladar infantil e o atrativo que tem os alimentos ultraprocessados. Quando eu digo paladar infantil, eu quero dizer adultos que geralmente preferem doces, preferem hambúrgueres salgados, ultraprocessados, atrativos que possuem ali um sabor, geralmente, que a pessoa tenha uma afinidade maior do que apenas, sei lá, frutas, verduras e legumes. Nós temos aí também os ultraprocessados, que apresentam geralmente sabores muito atrativos pra gente. A gente sempre quer comer um salgado, um hambúrguer, e isso é uma das coisas que influencia a praticidade também, que você pedir um lanche ou apenas aquecer alguma coisa ou algo do tipo, que geralmente acontece muito com todo mundo que fala, que produz e que reproduz esses atos de ingerir os ultraprocessados. Geralmente as pessoas preferem comê-los, já que, por exemplo, eu só vou precisar abrir o micro-ondas e deixar 30 segundos e eu vou poder ingerir. Isso geralmente atrapalha bastante, porque durante a correria, muitos preferem os ultraprocessados. E nós temos também a falta de iniciativa, aqueles que vivem da maneira costumeira, que que viveram assim a vida inteira, que não têm nenhuma iniciativa de manter uma relação saudável com a comida. Então, esses são alguns dos principais pontos e deixamos bem claro aqui. Os primeiros sobre falta de tempo e custos elevados estão entre aspas aí, porque geralmente isso envolve muito da rotina de cada um e também os custos elevados dependem muito do quesito econômico de cada um. Seguindo com o slide, nós vemos aí esse esboço de um gráfico que demonstra mais ou menos como poderia ser uma alimentação saudável, mais generalizada, lembrando que cada um tem o seu tipo de alimentação, cada um deve manter uma dieta, uma nutrição diferente, já que os requisitos que o corpo necessita são diferentes. Aí nós temos, por exemplo, 40% de vegetais. Os vegetais englobam legumes, frutas, saladas e etc. 25% de frutas, 25% de proteínas e 10% de grãos. Lembrando que essa dieta, novamente, ela é apenas uma visão geral. Geralmente é necessário que tenha ali o acompanhamento de um nutricionista ou um nutrólogo para que haja ali exatamente uma alimentação que seja adequada a você, ao seu peso, à sua carreira, ao seu tempo, à sua disponibilidade. Mas devemos ter em mente mais ou menos como deve ser a nossa alimentação. Já nesse slide nós temos aí uma pirâmide em que no topo estão as vitaminas, no meio as proteínas e por baixo, na base, nós temos os carboidratos. É necessário entender mais ou menos como isso funciona. As vitaminas elas são muito necessárias, mas elas podem ser ingeridas com menos frequência. Mas lembrando que depende muito do seu corpo e da sua saúde e da sua disponibilidade.
Depois nós temos as proteínas, elas são necessárias para a regeneração dos músculos, para diversas funções. De muitas maneiras elas atuam no nosso corpo, principalmente se você quiser ganhar uma massa corporal, ganhar massa muscular, ela é muito necessária na sua dieta. E por último nós temos os carboidratos. Os carboidratos são a base da nossa energia, da nossa fonte de calorias e eles são extremamente necessários caso você queira ter uma massa corporal de gordura maior, queira ali manter sua dieta fixa, uma ingestão mais necessária de aminoácidos, no caso, proteínas até mesmo em alguns grãos, e de energia principalmente, porque o carboidrato ele fornece energia para o nosso corpo. Dando continuidade, nós temos essa tabela que está aí presente, mostrando algumas informações bastante interessantes sobre as vitaminas, algumas delas que contribuem bastante com o corpo humano. Primeiramente, nós temos a vitamina B2. Ela ajuda no metabolismo das proteínas. Ela pode ser encontrada nas carnes, nos ovos, nos leites. E em seguida, nós temos a vitamina B9, que é a formação das células e do DNA. Então, ela é de extrema importância. Ela pode ser encontrada no feijão, na lentilha, no alface. A vitamina B12, para a síntese de células do DNA e do RNA. Ela pode ser encontrada nos peixes, nas carnes, nas aves e etc. Nós temos também a vitamina C, que é muito famosa, principalmente pela formação do colágeno. E hoje em dia existem muitos produtos com a vitamina C e ela também ajuda bastante na proteção no sistema de defesa do nosso corpo. Ali contra gripes, contra o coronavírus, que foi muito famosa, tanto que muita gente acabava tomando a vitamina C, aquela efervescentezinha. E ela pode ser encontrada nas frutas cítricas, em frutas em geral, geralmente com aparência e sabor mais azedo, também no morango, na acerola e várias outras. A vitamina E, que ela é antioxidante, ela pode ser encontrada em óleos vegetais e etc. Ela é muito importante também. Aí é só algumas, não todas, vitaminas que têm extrema importância para o nosso corpo. E por último, e não menos importante, nós temos esse pequeno debate aí que acontece no nosso mundo atual, que são as redes sociais e como elas influenciam na nossa alimentação. Muitos jovens, adultos e etc., eles possuem ali uma influência maior nas redes sociais, geralmente preferem se alimentar graças às redes sociais, de fast foods, de alimentação que não é saudável e alimentos ultraprocessados. Então, aí nós temos um caso totalmente ambíguo, que é justamente o padrão de beleza em que um corpo deve ser esbelto, magro, com aparência mais saudável. Entendem como isso é discrepante? Enquanto a gente ali formula e faz com que essa alimentação não saudável seja uma rotina maior, nós temos em contraponto uma beleza em que o corpo deve ser saudável, de aparência magra, que preferencialmente seja ali um padrão, que preferencialmente seja aquela pessoa que tem uma aparência mais de modelo, um corpo mais de modelo, entre muitas aspas. Então nós vemos aí uma discrepância muito grande e que influencia bastante em alguns pontos bastante importantes também que podem atingir os jovens e os adultos em geral, que são os transtornos alimentares. Eles que influenciam, que são transtornos, que são consideradas doenças, que estão, no caso, envolvidos na área da alimentação. Esses transtornos envolvem ali várias divisões, mas os mais conhecidos nós temos a bulimia, a anorexia, a compulsão alimentar. Esses transtornos, eles envolvem ali uma insegurança muito grande com o corpo, uma insegurança muito grande ao se alimentar. Então, em alguns deles, nós temos uma taxa de mortalidade muito alta, principalmente se forem os duos, entre muitas aspas, que são, por exemplo, a anorexia e bulimia juntos, gera uma taxa de mortalidade muito alta, a maior dentre os transtornos de personalidade e transtornos físicos. Geralmente é mais atingido aos jovens, em que o padrão de beleza é mais estagnado, é mais influenciado, já que eles estão mais presentes nas redes sociais, os jovens, e eles têm maior contato com isso. Então nós temos uma grande preocupação em torno dessa influência, dessa ambiguidade, que ao mesmo tempo em que a gente tem ali
pessoas influenciando a alimentação não saudável, de alimentos que não são naturais, uma dieta que não é balanceada, mas com os corpos apresentados totalmente magros, esbeltos, saudáveis. Então isso influencia bastante, pode gerar transtornos alimentares, e eu digo por experiência própria que essas pessoas que sofrem de transtornos alimentares tentam achar ali que tem algum controle sobre aquilo, que quando emagrecerem o suficiente vão parar, mas geralmente não acontece isso, porque a cada novo ciclo você pensa que precisa emagrecer mais, e é uma coisa muito ruim e é muito difícil de sair. Então aqueles que já se tratam, que já fazem, já tem terapia ali envolvida no meio, nutricionistas e pessoas que fazem exercícios em geral, que tem ali orientação mesmo médica, mesmo eles estão propícios novamente a terem esses transtornos. Então eles são muito prejudiciais e são muito influenciáveis pelas internets, pelas mídias e sobre esse padrão de corpo. Então é muito preocupante e que nós temos que ficar atentos aos nossos jovens, aos adultos principalmente também, e que em geral isso pode acontecer, e não nos deixar levar ao padrão e amar a nós mesmos com o corpo que nós temos, em que buscar alimentação saudável traga pra gente uma segurança ainda maior. Digo por experiência própria que isso traz sim a alimentação saudável, os exercícios, eles ajudam bastante na gente, no nosso tratamento principalmente. Então deixei para vocês uma dúvida muito interessante que é válida ou não, se é necessário ter essa ambiguidade, se é necessário ter essa alimentação não saudável, mas querer ao mesmo tempo um corpo inalcançável. Deixo para vocês também a pesquisa sobre esses assuntos, que muitas pessoas têm transtornos alimentares e não sabem por onde sair. Ligue, converse com assuntos que muitas pessoas têm transtornos alimentares e não sabem por onde sair. Ligue, converse com seus colegas, com seus amigos. Pode levar a óbito. É muito importante isso. Pode levar a óbito. Transtornos alimentares são os que mais matam entre os jovens. Então, deixo claro para vocês a minha preocupação com isso, porque isso atinge muita gente e muita gente não tem ideia de como pedir ajuda. Para concluir, foi apresentado aí para vocês no nosso trabalho várias informações bastante interessantes sobre como o auxílio da nutrição e da vida saudável dos exercícios pode trazer a gente aí uma maior vantagem nos quesitos de produtividade, disponibilidade, melhor noção cognitiva, menos estresse e uma vida mais saudável. Então, foi apresentado para vocês essas informações, espero que tenham gostado. Esse trabalho foi um conjunto entre nós 4 e todos nós estamos muito felizes em fazê-lo, em realizá-lo, já que traz uma pesquisa e umas informações bastante interessantes a serem apresentadas. Deixo aqui muito obrigado e tchau, tchau!